Queridos companheiros, amigos de ideal, aqui estamos nesta casa de trabalho, de estudo e de oração à luz da doutrina espírita, Lar Espírita Francisco de Assis, na cidade de Anápolis. E nesta noite, mais uma vez, esperamos reunir os nossos corações e as nossas vibrações, de modo que o nosso encontro possa ser de alguma utilidade para as nossas vidas. Façamos inicialmente a nossa conexão com o plano espiritual através da nossa prece. Mestre Jesus, mais do que nunca, aqui estamos necessitados do Teu amor. Por isso, esperamos que através dos Teus emissários, anônimos e invisíveis, possas nos auxiliar a todos, a fim de que esses breves momentos possam trazer consolo e esclarecimento às nossas vidas. Que todos aqueles, Senhor, que nos acompanham neste momento, através deste canal virtual, recebam as doces energias de amorosidade que partem do Teu divino coração. Por isso, nós também agradecemos e pedimos que permaneças conosco hoje e sempre. Prezados amigos, é uma alegria podermos mais uma vez nos movimentarmos em forma de raciocínio em torno da mensagem excelsa de Jesus, agora iluminada por essa doutrina extraordinária dos Espíritos, codificadas por Allan Kardec. Essa doutrina que abre um facho de luz nas estradas daqueles que caminhamos em busca da felicidade, em busca da paz e em busca do equilíbrio. Na noite de hoje, juntos, vamos fazer algumas reflexões em torno do capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo. Meu reino não é deste mundo. E mais especificamente, trabalharemos algumas reflexões em torno do item 5 dessa obra magistral, o Evangelho segundo o Espiritismo. Nesse capítulo, o item 5 tem um título ou um subtítulo de O Ponto de Vista. E a nossa proposta da noite é
partir de uma indagação. De que ponto de vista se deve enxergar a vida? Até porque, diante ainda das limitações intelectuais, apesar dos avanços científicos, tecnológicos, nós ainda temos dificuldades de enxergar a vida num contexto mais amplo. E quase sempre, quando nos referimos à vida, ainda imaginamos vida dentro de uma estreiteza que se estabelece entre o berço e o túmulo. Para nós, a maioria daqueles que caminhamos ainda na escola terrena, a vida se restringe a esse momento entre a concepção e a desoxigenação cerebral, ou seja, a morte. E a morte para nós ainda é traduzida como o fim, como o término. E é exatamente aí que essa doutrina extraordinária abre um leque de possibilidades sem limites. Porque agora, com o conhecimento claro trazido pelos espíritos superiores acerca da imortalidade da alma, vamos gradativamente nos dando conta de que, de fato, somos seres inteligentes e imortais. Mas, como a verdade deve ser estabelecida gradativamente para alcançar o nosso nível de entendimento, que também vai se desenvolvendo, a nossa noção de imortalidade ainda é muito infantil, muito pueril. Até porque, considerando as informações de outras escolas de fé, de outras denominações, acerca de quem somos, já tínhamos, ou já tivemos, uma perspectiva de que somos seres imortais, mas, segundo informações ainda limitadas, a vida começava na concepção. E nós tínhamos o espaço entre esse momento inicial da concepção até o findar da existência, ou seja, a morte. Esse momento crucial e aparentemente tenebroso nos arremessava numa possibilidade aparentemente também surpreendente. Porque, segundo aquelas informações, agora, terminada a existência física, e a partir de agora, sendo imortais, estaríamos com o nosso destino traçado da seguinte forma: aqueles que durante essa breve existência tivéssemos agido de conformidade com a vontade de um Deus enérgico, poderoso, mas também caprichoso,
se tivéssemos agido conforme a sua vontade, estaríamos com a imortalidade definida e garantida como um céu anunciado. Um céu até então nublado, porque não nos apresentava de fato como seria esse ambiente de paraíso. Porque, segundo as informações, a partir do momento em que fôssemos admitidos como aqueles eleitos para o céu, aí então no paraíso estaríamos gozando da plena felicidade que seria, nessas informações iniciais, uma vida carregada de ociosidade, em que apenas estaríamos ouvindo sons de harpas ou executando-as, estaríamos nas nuvens, num lugar não claramente definido. E a doutrina espírita vem estabelecer que o céu não é um lugar para depois da morte. O céu é um estado interior de consciência que devemos ir construindo na medida em que vamos compreendendo as leis que regem a vida, não só no planeta Terra e nem só na curta existência de uma vida, mas a doutrina espírita alarga os horizontes, mostrando que o ser inteligente pré-existia e pré-existe antes do corpo, e que naturalmente continuará a existir, sobreviverá à experiência corporal, que é apenas uma dentre as milhões e milhões necessárias para que o ser criado o menor possível, mas sendo imortal, possa alcançar pela sua própria construção, pela sua própria ação, o mundo de felicidade que sonha. Por isso, a pergunta do nosso encontro da noite inicial dá o tom dessa perspectiva que o Espiritismo apresenta. De que ponto de vista se deve enxergar a vida? Se nós enxergarmos a vida apenas numa perspectiva de que, mesmo sendo imortais, a nossa experiência é apenas material e única, então estaremos submetidos aos ensinos das crenças anteriores e atuais que acreditam na unicidade da existência. E, naturalmente, estaremos, após essa única experiência, destinados ao céu, conforme dissemos, se agimos conforme a vontade de um Deus caprichoso. Ou então, ainda temos duas possibilidades. Se não nos ajustamos numa única experiência à vontade de um Deus caprichoso, vontade que não conseguimos claramente entender, aí sim estaremos definitivamente destinados ao inferno, que nessas simbologias representam a dor, o sofrimento, as angústias e as atribulações eternas. E há ainda, segundo essas informações, um estágio, um período em que
até que a divindade decida se agimos ou não conforme a sua vontade, nós aguardemos para então definitivamente termos declarado a nossa condição de céu, paraíso ou inferno, sofrimento, atribulação. Esse momento ou esse período informam-nos as denominações religiosas, seria o purgatório. O purgatório também, nessa visão, seria um lugar para depois da morte. Assim como o céu, assim como o inferno. Mas a doutrina espírita, como dissemos, agora, estabelecendo que a vida não começa na concepção e nem termina no túmulo, amplia a ideia de imortalidade. Porque estabelece que o homem é agora o artífice e o responsável pela sua felicidade e que as experiências corporais são apenas espaço-tempo concedido ao ser para que ele possa ir construindo virtudes e valores imperecíveis. E na maneira como lida com as experiências na vida material, vai construindo em si os valores de que necessita para, em percorrendo a esteira da evolução, partindo do ponto mínimo de simplicidade e ignorância, deverá alcançar a escala máxima, que é a perfeição. Então, a vida, a partir de agora, na visão do Espiritismo, esse conjunto de ensinos trazidos pelos espíritos superiores, no momento em que a Terra já havia caminhado evolutivamente, e estando o homem em condição de compreender que a vida se desdobra para muito além do nosso alcance até agora. A imortalidade deve ser o ponto de vista através do qual o homem enxergue a vida. E é interessante que a morte tem sido uma tortura, um desespero e uma angústia para aqueles que acreditam que o momento da desoxigenação cerebral é o fim de tudo. É necessário, portanto, entender que o homem navega na sua tarefa de crescimento e de conquistas reais em duas esferas. A esfera física, material, corpórea, e a esfera espiritual, o mundo espiritual. Quando nós saímos através do fenômeno biológico da morte do corpo, nós novamente reentramos na esfera espiritual. E a vida enxergada dessa perspectiva, desse ponto de vista, acena-nos com um futuro promissor. Porque se não houvermos conquistado ainda os valores necessários para compreender a bênção da vida na sua amplitude, temos a oportunidade de retornar ao cenário terrestre
através da reencarnação para a continuidade da nossa experiência evolutiva. Por isso, ainda parece um paradoxo, ainda parece uma escuridão a maneira como enxergamos a vida. E aí vale lembrar o espírito Hermínio Correia de Miranda, numa das suas obras extraordinárias, quando ele faz a seguinte observação: a história mais repetida e estranhamente a mais ignorada do mundo é a da continuidade da vida após a morte. No seu livro Reencarnação e Imortalidade, Hermínio de Miranda, que já se encontra no plano espiritual, mas enquanto encarnado teve a oportunidade de fazer inúmeras abordagens e reflexões, brindando-nos com obras extraordinárias acerca da perspectiva da imortalidade da alma, traz-nos esta frase muito instigante: a história mais repetida e estranhamente a mais ignorada do mundo é a da continuidade da vida após a morte. Porque, pasmem, apesar de todo o avanço da ciência, apesar de todos os recursos da tecnologia, ainda o homem não se debruçou de fato para compreender de fato quem ele é. E aí, apesar de abrir horizontes infinitos, agora com a bênção da tecnologia, o homem ainda tem dificuldade de compreender a continuidade da vida após a morte, como estabeleceu Hermínio Correia de Miranda. Mas o Espírito Emmanuel, através das mãos abençoadas de Chico Xavier, tem a oportunidade de dizer: a imortalidade é a essência da vida. É por essa perspectiva que nós precisamos compreender a vida. É por esse ponto de vista, entendendo que somos seres imortais, que fomos criados o menor possível para alcançarmos o maior possível. E isso, em Espiritismo, quer dizer ponto mínimo inicial, ponto de partida, simplicidade e ignorância. E o ponto máximo, a perfeição, a felicidade. E entre o ponto inicial e o ponto final, temos uma estrada chamada evolutiva. É a evolução. O espírito deve caminhar nessa estrada através das reencarnações ou das múltiplas experiências físicas na direção de conquistar a perfeição que lhe aguarda e, naturalmente, a felicidade que lhe está reservada por compreender, nesse estágio de perfeição, as leis magnânimas que regem a vida e a sabedoria do Criador. Porque a doutrina espírita estabelece que Deus é a inteligência suprema e a causa primária de todas as coisas. A doutrina espírita estabelece, num ponto de vista mais avançado, que a vida não se restringe à unicidade da existência e nem só ao planeta Terra, mas a vida se expande
em todo o universo, confirmando a mensagem de Jesus de que há muitas moradas na casa do Pai. E ele próprio afirma que se assim não fosse, ele já nos teria dito. Porque a vida não é um patrimônio do planeta Terra. Não é uma bênção do nosso sistema solar e muito menos da nossa galáxia. A vida imortal é um patrimônio do universo, essa magnificência da criação divina. Ponto de vista pelo qual enxergamos a vida dá-nos uma outra perspectiva, porque se enxergamos a vida apenas do ponto de vista material, estamos fadados, inevitavelmente, a esse monstro que é a morte e que nos aguarda para daqui a pouco. Mas, felizmente, Jesus, nesse capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, tem a oportunidade de dizer: meu reino não é deste mundo. Num colóquio com Pôncio Pilatos, que representava o poder temporal e que representava também de forma simbólica a vida na sua perspectiva meramente material. Por isso essa doutrina fascinante dos espíritos traz consolo em nos libertar desse temor ainda infantil da morte. A doutrina espírita agora apresenta-nos a vida como única possibilidade, porque estando no corpo ou fora dele, estamos na vida. Esta vida que se traduz na imortalidade do ser, na imortalidade da alma. Por isso também, há algumas considerações que precisamos fazer acerca do ponto de vista da imortalidade da alma, da continuidade da vida. E vale-nos lembrar que o espírito Joana de Ângeles, no seu livro Desperte e Seja Feliz, no capítulo 17, tem a oportunidade de dizer sobre algo que incomoda o homem, que é a questão da dor. As dores que chegam, diz Joana de Ângeles, aos corações em luta de redenção, não tem caráter punitivo. Antes, constituem técnicas de educação de que se utiliza o pai amoroso, convocando o filho rebelde à edificação interior, à reparação dos próprios erros. Com a doutrina espírita e com o ponto de vista da imortalidade da alma, a nossa maneira de enxergar as vicissitudes, as dores, as atribulações, foge da perspectiva de um Deus punidor, castigador, austero, mas as dores tomam novo ângulo, porque, segundo Joana de Ângeles, as dores que chegam aos corações não têm caráter punitivo. Antes, constituem técnicas de educação. Técnicas que o pai amoroso utiliza para que o filho rebelde possa reconstruir aquilo que destruiu, possa edificar aquilo que sonha e possa reparar os próprios erros nessa tarefa de construção da sua felicidade. Portanto,
esse livro, Desperte e Seja Feliz, é uma oportunidade de estudo e de compreensão nova do papel da dor nas nossas vidas. Por isso nós recomendamos a leitura desse livro da benfeitora Joana de Ângeles. Porque entender as dores como recurso de aprendizagem, de educação, e sobretudo entender as dores como não sendo algo eterno, alivia muito os nossos corações. Mas qual seria para o homem a suprema conquista? E aí nós vamos nos valer de uma outra obra admirável, espírita, trazida por Pedro Camargo, através do seu pseudônimo Vinícius, que é Em Torno do Mestre. E nesta obra, Vinícius faz uma consideração primorosa de qual seria a suprema conquista do homem. E ele faz isso chamando-nos à reflexão, através de algumas indagações e de algumas informações acerca da nossa realidade atual. Diz Vinícius no livro Em Torno do Mestre: o homem que é capaz de destruir cidades seculares em algumas horas, que é capaz de talar campos e searas em poucos momentos, que é capaz de dizimar multidões, estendendo o negro véu da orfandade sobre milhares de crianças, é incapaz de vencer vícios vulgares e rasteiros, como o do jogo, do álcool, dos entorpecentes, do tabaco e etc. O homem, continua ele, que sabe línguas, ciências, filosofias, política e artes várias, não sabe ser bom e justo, tolerante e fraterno, tampouco resolver os problemas da pobreza, da enfermidade e da dor. E isso tem tudo a ver com o momento em que estamos vivendo, em que os próprios dirigentes que conduzem os nossos destinos estão, de certa forma, perdidos entre a questão econômica e material, indispensável à nossa subsistência planetária, e a preservação de vidas, porque nesse momento do planeta há uma grande preocupação com a hecatombe material, com o problema econômico, problema que seria claramente resolvido se valores como a fraternidade, a solidariedade, o companheirismo, a irmandade já tivessem sido conquistados por nós. Mas como nós ainda somos hábeis em levar a dor e o sofrimento, em levar a guerra, os confrontos, mas somos incapazes de conquistar virtudes mínimas e de vencer vícios precários e primários, nós estamos cobertos de angústias e de pavor neste momento.
Mas o Vinícius prossegue. Finalmente, o homem que tanto tem conquistado e tanto tem conseguido, ainda não conquistou a si mesmo, ainda não conseguiu domar e vencer suas próprias paixões. Basta ver aquilo que os meios de comunicação estão nos mostrando acerca daqueles que têm a tarefa de encaminhar-nos para soluções. Mas como os interesses materiais, como os interesses mesquinhos e medíocres ainda prevalecem, na concepção de que a vida se estabelece apenas nesta existência e apenas entre o berço e o túmulo, as próprias autoridades, numa briga pelo poder, pelo desejo de supremacia, preferem esquecer a necessidade de conquista das virtudes, porque não se colocaram de um ponto de vista em que a vida atual é apenas passageira e transitória, mas uma bela oportunidade de conquistar valores reais, valores do espírito imortal, valores que se estabelecem pela nossa capacidade de amar ao próximo como a nós mesmos, valores que se estabelecem quando conseguimos nos enxergar como irmãos, quando conseguimos nos enxergar como companheiros de jornada numa viagem evolutiva para além da experiência corporal atual. Nesta hora, a doutrina espírita nos conclama a enxergar a vida do ponto de vista da imortalidade da alma. E nós outros devemos seguir as orientações para o bem de todos. E claro, nesse momento precisamos entender as autoridades constituídas naquilo que diz respeito ao bem de todos. E devemos também expandir os nossos sentimentos de solidariedade, de fraternidade. Se é verdade que o momento em exigindo que estejamos em isolamento social, compreendemos que esse isolamento é para o bem de todos. E, sobretudo, compreendendo que se por acaso alguns de nós formos alcançados pelo vírus, tenhamos a capacidade de enxergar essa experiência, essa dor momentânea, como oportunidade de crescimento e de aprendizado enquanto espírito imortal. Mas enquanto estivermos aqui, que a nossa perspectiva seja a de seres imortais e estendamos o leque da fraternidade, da solidariedade. Se temos mais, olhemos quem tem menos. Se o momento é difícil, combatamos o nosso egoísmo, combatamos o nosso interesse pessoal e ampliemos a nossa capacidade de amar como Ele nos recomendou. O que está proposto no Evangelho de João, capítulo 13, versículos 34 e 35. Versículo 34. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós. E conclui no versículo 35. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. O momento atual exige de todos nós, desde o mais modesto cidadão, que deve acatar as orientações e recomendações para o bem,
até a mais alta autoridade de cada país, entendermos que nós precisamos nos esforçar para nos amarmos uns aos outros. E que nesse momento, mais do que tudo, a nossa preocupação com a economia seja menor do que a preocupação com o outro, com o bem-estar do próximo, mas que, resolvida a questão de preservação da oportunidade encarnatória para os aprendizados necessários, que no mutirão de fraternidade sejamos capazes todos de encontrar os melhores caminhos para restabelecer a economia, de modo que ela seja patrimônio de todos e não apenas instrumento para o bem-estar de poucos, daqueles que normalmente mantêm a maior parcela de recursos. Mas nós só conseguiremos fazer isso se Jesus for de fato o nosso modelo e guia, como bem estabelece a doutrina espírita na questão 625 de O Livro dos Espíritos. E, para finalizar, é bom nós relembrarmos aqui o parágrafo final do texto que escolhemos do livro Em Torno do Mestre, do Espírito Vinícius. Finalmente o homem, que tanto tem conquistado e tanto tem conseguido, ainda não conquistou a si mesmo, ainda não conseguiu domar e vencer suas próprias paixões. Por isso, amigos, sobretudo esses que nos acompanham ao vivo, por esse canal aqui do Lar Espírita Francisco de Assis, através do YouTube, que nós, amigos, em nome dessa doutrina extraordinária, consigamos dar a nossa contribuição para a construção de um mundo melhor. Lembrando que, nesse momento, devemos estender as mãos para que a vida no planeta continue sendo a oportunidade de aprendizado e crescimento. E, sobretudo, que nós possamos estender as mãos para aqueles que têm menos, para aqueles cujo momento, através da pandemia do coronavírus, se sintam mais alcançados pelas dificuldades e pelas dores, que eles se sintam também amparados por todos nós. E ao encerrar, nós queremos relembrar a mensagem do Espírito Marco Prisco ao médium Divaldo Pereira Franco, estimulando-o na sua jornada de crescimento e de solidariedade, quando lhe apresentou a mensagem de que se alguém falar mal de ti, agradece a Deus e fica tranquilo, porque poderia te caluniar. Se alguém te caluniar, agradece a Deus e fica em paz, porque poderia te esbofetear. Se alguém te bater, agradece a Deus e fica sereno, porque poderia te matar. Mas se alguém te matar, agradece a Deus e fica pleno. Pior seria se tu fosses o assassino e tivesses que reparar noutra oportunidade, pela bênção da reencarnação e em obediência à lei de causa e efeito, o mal que houvesses cometido agora. Por isso, amigos, o ponto de vista pelo qual se deve enxergar a vida na visão espírita é o ponto de vista do amor, que só é possível
através da percepção da imortalidade da alma e principalmente que só é possível através do amar aos outros como a si mesmo, como propõe Jesus no seu hino de boa nova para todos nós. Muita paz. Nesse momento também, nós, ao encerrar, queremos agradecer todos aqueles que nos acompanharam pela rede mundial, através do nosso canal aqui do Lar Espírita Francisco de Assis, do YouTube. Queremos agradecer a Madalena Vieira, a Regiane Silva, o Sebastião Felipe, o Flávio, e também agradecer a participação do nosso companheiro lá de Florianópolis, Santa Catarina, o Célio João. E ainda aqui lembrarmos da Elaine Moraes e da Dayana. Que nós todos tenhamos um resto de noite de paz e que o nosso amanhã desperte como possibilidade de fraternidade e de solidariedade humana. Muita paz.